Oi, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Estou gravando esse vídeo hoje porque eu estava assistindo um vídeo do Luiz Miguel e ele me despertou para uma coisa, né? Fé, a gente sempre tem fé. A partir do momento que a gente começa a entender por gente, a entender assim a vida, a gente já começa a ter fé. Quando eu era pequena, eu era muito doente. A minha mãe, nós sem condição nenhuma, né, um lugar muito difícil onde nós morávamos, a minha mãe sempre me dava muito remédio natural. E eu sempre que ela sempre, né, orava bastante, pedia a Deus para me libertar daquelas enfermidades. E assim eu fui crescendo, né, nesse ambiente de fé, né. A minha mãe, ela não frequentava nenhuma igreja, mas ela falava muito em Deus, ela era analfabeta, entendeu? É só para vocês entenderem, eu fui adotada, não era minha mãe verdadeira. E eu estava aqui relembrando, né, ele falando para a gente poder alcançar nossos objetivos. E eu estava aqui lembrando que quando eu vim morar em Goiânia, eu vim morar sem condição nenhuma, porque na minha terra era muito difícil, eu morava no interior, era tudo muito difícil. Então eu peguei e vim, né, arriscar a vida, sem nada, gente. Eu sei que essa é uma realidade para muita gente. Eu sei que dificuldade é uma realidade para muita gente. Agora, uma coisa que a gente precisa saber é que a gente só fica nessa dificuldade se a gente querer, né? A gente tem que se esforçar a lutar para melhorar. Então, eu vim para Goiânia, né? E, gente, sem nada, como eu disse mesmo, né? E a gente foi lutando até mais ou menos 2 anos, a gente morava de aluguel. E eu coloquei na minha mente, no meu coração, eu sempre falava dentro do meu coração, dentro da minha mente, falava com Deus, né? Eu gosto muito de colar, para mim, eu já percebi que a minha maneira de orar, que as coisas funcionam, eu assim mesmo no meu dia a dia, eu não preciso nem parar. Às vezes eu estou trabalhando ali, lavando uma louça, limpando uma casa, eu estou conversando com meu Deus. E aí, gente, eu sempre falava, né, o Senhor, eu não quero ficar de aluguel a minha vida inteira. Gente, sem dinheiro, sem nada, as coisas foram acontecendo na nossa vida, na minha e do meu esposo, né? E eu sei que eu consegui, gente, comprar um lote. Depois eu fui construindo aos poucos, quer dizer, o pedreiro, né? Foi construindo aos poucos, porque a gente não entendia nada de construção. Hoje, com o YouTube, eu vejo essas mulheres maravilhosas fazendo casas maravilhosas. Gente, até hoje, porque a gente que trabalha como CLT, eu já parei de trabalhar por causa das minhas crianças, porque eu precisava cuidar das minhas crianças. A gente que trabalha como CLT, a gente conquista muito pouco. E quando a gente está na CLT é porque a gente quer uma segurança para as nossas crianças, para não deixar faltar nada para elas. Então, meu marido trabalhou muitos anos com CLT. Então, a gente conseguiu construir nossa casa, conseguiu com muita luta pagar o terreno. Muita luta mesmo, gente. E aí a gente foi, né? Aí agora o meu marido está com um ano que ele está na empresa dele, né? Assim, gente, coisinha muito simples, ainda está começando. Mas eu consigo perceber, gente, que se a gente tiver fé e dentro da gente tiver aquele desejo, a gente consegue sim. E a gente tem que agir também, né? Então, pessoal, eu vim gravar esse vídeo no calor da emoção. Eu não sei se ele vai abrir uma chave para você, vai girar alguma chave. Mas eu espero que ele gire alguma chave em você, assim como o Luiz Miguel gerou essa chave em mim. Porque hoje eu posso ver, eu consegui a minha casa, gente. Eu não tinha nada, não tinha nenhum real. Eu tinha só o desejo e eu trabalhava como eu fazia rasteirinha e vendia no terminal, entendeu? No terminal. Meu marido que vendia, eu fazia.
Nós morávamos de aluguel e na nossa casinha, no nosso barraquinho, não tinha nada, entendeu? Tinha assim um armáriozinho velho, tudo preparação de Deus, sabe, gente? Tudo preparação de Deus. Então, e outra coisa também, as minhas filhas, eu não tinha, eu não conseguia engravidar. E na minha mente eu ia engravidar, gente, eu ia engravidar, eu ia no médico, o médico dizia, né? Mas eu consegui também. Eu anotei aqui algumas coisas, gente, que foi assim, que foi pela fé, entendeu? Porque é muito fácil você conseguir as coisas quando você pode fazer um tratamento, quando você tem dinheiro para poder ir lá e fazer. Mas quando você não tem, gente, quando você vê assim, ó, gente, eu não tenho nada. Como você tem que acreditar, gente, eu não tenho nada, mas eu vou conquistar, eu vou alcançar isso. Entendeu? Eu penso muito, gente, eu falo muito, que a gente não. Eu acredito que Deus nos colocou nesse universo aqui, não ao léu. Ele colocou nós aqui e ele está cuidando de nós. Entende? Eu acredito nisso. Entendeu? Eu acredito. E eu sempre levei isso para a minha vida. Como a minha mamãe fazia aqueles chazinhos dela, as orações dela, e me curava, entendeu? E ali eu era liberta. Gente, eu senti uma paz tão grande do lado da minha mamãe. Gente, eu senti uma paz tão grande do lado da minha mamãe, entendeu? Quando ela fazia aquele chá, e quando ela fazia aquelas orações, eu ficava muito feliz. Gente, né? Era uma pobreza assim, pode-se dizer extrema, viu, gente? A gente morava de favor na casa da minha irmã. Era da minha irmã porque ela tinha uma casinha, né, lá. Então isso já era, né, gente, voltando assim ao passado, a gente vê, nossa, é Deus. É Deus, gente, é o cuidado de Deus na nossa vida, entendeu? E hoje eu louvo e agradeço a Deus por tudo que eu tenho na minha vida. Mesmo que seja simples, né? Porque eu acho que o importante é você acreditar na bondade de Deus, porque tem gente que tem tudo e não agradece. Tem gente que tem tudo e prefere não acreditar em Deus, entende? Tem gente que só prefere acreditar em Deus quando ele está doente, ou quando um filho está doente, né? Que é o que toca muito no nosso coração, aos nossos filhos. Mas assim, gente, eu prefiro mesmo acreditar no nosso Deus, porque é com Ele que a gente vence, dia após dia, entende? Por agora, nesses tempos também eu tenho passado grande prova e eu tenho visto a mão do Senhor a meu favor, me segurando para que a gente não possa vir sair assim, fazer coisas que a gente venha se arrepender depois. Gente, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Eu espero que, de certa forma, isso tenha impactado em alguma coisa na sua vida. Acredite em você, creia em Deus, que um dia todos os seus bons desejos do teu coração irão se realizar. Deus abençoe a todos.